uma plenitude que não termina com uma ressaca no outro dia, mas que continua por toda a eternidade a partir do momento que a gente vive aí uma vida com Deus de fato. E a gente começa o ano sempre fazendo planos. Diversas áreas, em diversos momentos da nossa vida, dependendo da época que nós estamos, são alguns planos, são alguns objetivos, são algumas metas que nós queremos atingir. E está recente que nós viramos aí 2025 para 2026. Então, muitos planos que nós colocamos ali no papel ou na cabeça, em pensar em realizar aí ao longo desse ano, já começam a sair um pouco do papel e da mente. Então, nós fizemos planos, nós fizemos metas no final do ano passado, e agora esse ano nós já estamos começando aí a executar, a colocar aquilo que nós desejamos em ação. E partimos para fazer isso. Muitos anos atrás, quando eu era ali adolescente, estava terminando o colegial, o 2º grau, o meu sonho, o meu objetivo, e eu lembro que eu pegava ali o panfletinho lá da Centro-Oeste, na época, e colocava o objetivo. Queria passar no vestibular. Na época era o PAIES, né? Só quem é mais velho aí vai lembrar, que era aquele seriado que você fazia provas do 1º, 2º, 3º colegial, e depois no final somava as notas e você entrava ou não na faculdade. Na época que eu queria entrar na UF e tudo mais, e eu lembro que eu tinha esse objetivo. E eu estudei, fiz cursinho, fiz acompanhamento pessoal, fora do cursinho também, com amigos, e me empenhei para fazer isso acontecer. Não foi no tempo que eu queria, a gente quer sempre passar de primeira, fazer tudo ali o mais rápido possível, mas Deus me deu graça para que eu pudesse entrar ali na faculdade. E depois esses sonhos, esses planos, eles foram mudando. Aí eu queria tirar carteira, mas eu não tinha carro, eu fui começar a dirigir ali com meus 24, 25 anos, porque meu pai não deixava eu pegar o carro, mesmo com carteira. Antes a desculpa era, não, você não vai dirigir não, porque você não tem carteira. Não, beleza pai, então vamos lá, vou tirar carteira. E aí fiz autoescola, fiz os cursos que precisam ser feitos, legislação, tudo mais, enfim, consegui tirar carteira. Mas fui começar a dirigir só depois. Eu ia lá do Planalto, para quem conhece, lá perto do cemitério Bom Pastor, até aqui na UF de bicicleta, porque meu pai não deixava eu pegar o carro mesmo com carteira. Ele ficava com medo, né, de acontecer alguma coisa. E hoje eu entendo esse posicionamento dele. E vários outros planos ali que eu ia colocando, que eu ia fazendo, à medida que a vida ia correndo, que Deus foi dando a graça para que eles pudessem ser realizados. E você, com certeza, também tem muitos planos. Com certeza, na época em que você está vivendo hoje, no momento da sua vida hoje, você tem feito planos. Às vezes você quer entrar num curso, às vezes você quer comprar um carro, uma casa, às vezes você quer fazer uma viagem dos sonhos, você quer começar a namorar, você quer começar a casar, você quer ter filhos, enfim. Qual o momento da sua vida e quais são os sonhos que você tem colocado no seu coração? Quais são as coisas que você tem um forte desejo de realizar? E muitas vezes, várias dessas coisas já se realizaram. Muitos planos que você colocou já se realizaram e agora você está planejando outras coisas. Mas o fato é, quando nós colocamos um objetivo, uma meta pessoal, um desejo muito forte que a gente tem, nós vamos lá, batalhamos, damos o nosso melhor, fazemos hora extra, fazemos virada aí de madrugada para estudar, para fazer acontecer, e com muito esforço, com muito trabalho, com muita determinação e com muita vontade, a maioria das coisas que você é determinado para fazer, você consegue. Porque há ali uma disposição, uma disponibilidade, há um forte desejo de fazer aquilo acontecer, e você vai lá e faz. Eu também tinha um sonho, que era conhecer ali as pistas, né, da Califórnia, lá nos Estados Unidos, desde a minha adolescência. Eu ando de skate ali desde os meus 14, e eu sempre tive esse desejo, porque muitos colegas meus foram morar nos Estados Unidos, e eu sempre fiquei. Eu pensava, nó Deus, por que
que eu não vou, né? Eu sempre ficava nessa crise com Deus, querendo ir, os meus amigos lá e eu aqui. Nessa época eu já estava fazendo faculdade, já tinha casado com a Laís, enfim. Mas isso sempre ficou no meu coração, esse desejo de ir para lá e conhecer e passar alguns dias ali, não para morar, mas para visitar e tudo mais. E chegou um momento em que eu falei, não, agora eu vou. Agora eu vou organizar minha vida financeira, agora eu vou tirar meu passaporte, vou tirar meu visto e vou fazer a coisa acontecer. E aí eu já estava ali sendo monitor do Brasil Skate Camp, lá em São Paulo, e eu comecei a fazer a costura dos contatos, das pessoas. E aí, em 2013, eu fui pela primeira vez. E para mim foi uma realização de um sonho. Eu só queria dar esses exemplos para que você pudesse conectar naquilo que são os desejos que você tem no seu coração hoje. O que é aquilo que faz você se movimentar além dos seus esforços, além daquilo que é o normal, vamos falar assim, para que você possa atingir esse seu objetivo. Porque quando você visualiza o seu desejo, o seu sonho, a sua meta, o seu propósito e coloca todos os seus esforços para realizar aquilo, você vai fazer de tudo para isso acontecer. Mas a grande pergunta é, quando Deus coloca um sonho, um plano, um propósito no seu coração, será que existe a mesma disposição, o mesmo interesse, o mesmo ânimo, a mesma vontade de fazer acontecer, assim como quando você tem algum plano pessoal? Quando Deus coloca algo no seu coração para você realizar, para você empreender, para você fazer, será que aquilo que são os seus esforços, o seu interesse e a sua disposição é a mesma quando você está empreendendo e tentando fazer algo acontecer na sua vida particular? Porque nós somos mestres em planejar, organizar e executar aquilo que são coisas referentes a mim, aquilo que são os meus sonhos, os meus desejos e as minhas vontades. Nós somos mestres em fazer isso, mas infelizmente nós somos muito amadores em priorizar as coisas do reino de Deus para nós. Nós somos mestres em planejar algo para nós mesmos, mas nós somos amadores em priorizar aquilo que é o reino de Deus para nós. E a grande pergunta para nós aqui essa noite é, quando Deus planeja algo para a nossa vida, que nós não estávamos esperando, que nós não estávamos vislumbrando, quando Deus coloca um desejo no nosso coração que muitas vezes nós não estamos a fim de fazer, ou que nós estamos nos sentindo despreparados, quando Deus coloca algo no nosso coração, no meio da rotina, como a Carol falou aqui, no ordinário da vida, no cotidiano, não é algo sobrenatural de abrir os céus ou da sarça pegar fogo, como a gente vai ver aqui no texto, mas quando Deus fala de maneira cotidiana, no ordinário, nas coisas mais básicas da vida, qual é a nossa reação? De repente você está lá no seu trabalho e Deus te chama. De repente você está lá na sua família e Deus te mostra. De repente você está lá no meio dos seus amigos e Deus te revela aquilo que você precisa fazer. E como eu disse, não é algo sobrenatural de ouvir a voz do Cid Moreira, eis que te digo, como a gente sempre fala aqui, mas algo sutil em que você está ali e de repente você percebe que algo precisa ser feito. Falar do amor de Jesus para o seu amigo, orar com alguém que está passando por alguma dificuldade na sua saúde, nas suas emoções. Quando você está já caminhando com alguma pessoa em um relacionamento e você entende que já é o momento de dar o próximo passo para um noivado, para um casamento. O momento em que você está caminhando aí na vida da igreja e de repente você se dá conta de que precisa ajudar em alguma área,
precisa fazer alguma coisa, não apenas vir para consumir, mas para servir. Qual é a nossa primeira reação quando Deus faz isso com a gente? É dar as nossas desculpas. É colocar todos os empecilhos possíveis e necessários para que aquilo que Deus está incomodando o nosso coração para fazer, não seja feito, não seja realizado. Então, se eu estou desejando casar, se eu estou desejando ser pai, se eu estou desejando assumir a responsabilidade na vida da igreja, logo vem aquele sentimento de incapacidade, logo vem aquele sentimento de inferioridade, de achar que eu não sou capaz, que eu não estou preparado, que aquilo não é para mim, que aquele momento, aquela demanda que está diante dos meus olhos, que só eu posso realizar, não adianta eu ligar para o pastor, não adianta eu ligar para o meu amigo, que aquela pessoa que está na minha frente, ela vai ouvir somente a mim. Nesses momentos, nós colocamos a colocar uma série de dificuldades e empecilhos, e de várias formas nós tentamos fugir, nós tentamos desaparecer da cena. Às vezes não vamos sair correndo, não vamos jogar um pó e a fumaça vai subir e você vai desaparecer, mas simplesmente nós nos omitimos naquilo que Deus está nos chamando para fazer. E na Bíblia, Deus chamou um homem que estava ali cuidando das suas ovelhas, cuidando dos seus rebanhos, num dia comum, numa rotina que ele já estava acostumado, que era levar o seu rebanho ali, o rebanho do seu sogro Jetro, na verdade, para o deserto, algo que ele fazia de certa forma rotineira. E Deus chama esse homem chamado Moisés aí para uma missão quase impossível. E aí eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia aí lá em Êxodo, no capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 ao 12. Êxodo 31, do 1 ao 12. Êxodo 3, do 1 ao 12. Eu vou ler na versão NVT. Certo dia, Moisés estava cuidando do rebanho de seu sogro Jetro, sacerdote de Midian. Ele levou o rebanho para o deserto e chegou ao Sinai, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu no fogo que ardia no meio de um arbusto. Moisés olhou admirado, pois embora o arbusto estivesse envolto em chamas, o fogo não o consumia. Que espantosa, pensou ele. Que coisa espantosa, pensou ele. Por que o fogo não consome o arbusto? Preciso ver isso de perto. Quando o Senhor viu Moisés se aproximar para observar melhor, Deus o chamou do meio do arbusto. Moisés, Moisés, aqui estou, respondeu ele. Não se aproxime mais, o Senhor advertiu. Tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Quando Moisés ouviu isso, cobriu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor lhe disse: por certo tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa de seus capatazes. Sei bem quanto eles têm sofrido. Por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los do Egito para uma terra fértil e espaçosa. É uma terra que produz leite e mel com fartura, onde habitam os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os revezeus e os jebuseus. Sim, o clamor do povo de Israel chegou até mim, e eu tenho visto como os egípcios os tratam cruelmente. Agora vá, pois eu envio ao faraó, pois deve tirar meu povo, Israel, do Egito. Moisés, porém, disse a Deus: quem sou eu para me apresentar ao faraó? Quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito? Deus respondeu: eu estarei com você. Este é o sinal de que eu sou aquele que o envia. Depois que você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Só até aqui.
Então Moisés estava ali vivendo no seu dia a dia, fazendo seu rolê de boa, tranquilo, cuidando do rebanho do seu sogro, fazendo aquilo que precisava ser feito, sem nenhum alarde, sem nenhuma coisa miraculosa. E Moisés não estava buscando nenhum tipo de serviço. Moisés não estava buscando nenhum tipo de revelação, nenhum tipo de missão impossível. Moisés estava simplesmente vivendo o ordinário, vivendo a sua rotina, fazendo aquilo que precisava ser feito, igual eu, igual você. Indo para o escritório, trabalhando de casa, indo para o consultório, fazendo aquilo que precisava ser feito. Mas então, de repente, Moisés percebe que tem uma árvore ali pegando fogo, mas aquela árvore não era consumida, a tal da sarça ardente. E aquilo chamou a atenção dele. E ele viu de longe. E ele observou, parou, falou: opa, isso aqui está estranho. Que árvore é essa que está pegando fogo e não se consome? E aí ele vai dizer: preciso ver isso de perto. Então ele caminha, ele vai em direção aí até essa árvore, e quando ele se aproxima mais, quando ele chega mais perto, Deus chama ele e fala com ele. Então, meus irmãos, muitas vezes, quando Deus está sinalizando algo na nossa frente, muitas vezes à distância, de longe, mas a gente percebe que tem algo diferente. Muitas vezes nós estamos visualizando algo na nossa vida e que nós no fundo sabemos que aquilo vem de Deus. Mas muitas vezes nós ficamos parados, nós ficamos imóveis, estáticos, e não seguimos em direção àquilo que Deus está chamando a nossa atenção. Quais são as coisas que Deus tem chamado a sua atenção para que você caminhe em direção a Ele? Muitas vezes um familiar seu que precisa de um apoio que só você pode dar, um amigo do seu trabalho que está passando por alguma situação difícil e você está ali sentado do lado dele, e ao invés de você ser aquela pessoa que vai dar o apoio, que vai estar junto, que vai ouvir, que vai ter empatia, que vai orar por ele, você simplesmente fica imóvel, estático, parado e não faz nada. Deus está nos chamando essa noite para que você caminhe em direção àquilo que Deus está te apontando para você. Por mais que parecesse loucura ali, Moisés vendo aquela árvore pegando fogo, isso gerou nele uma curiosidade de chegar mais perto, de chegar próximo daquela árvore e ver o que estava pegando. E muitas vezes nós estamos parados, estáticos, imóveis, sem perceber aquilo que Deus está falando na nossa frente, por medo, ou por apatia, ou por falta de vontade, ou por preguiça. Mas à medida que você for caminhando em direção àquilo que Deus está falando para você fazer, Deus vai se revelando a você. E se você não estiver entendendo nada do que está acontecendo, chama um amigo, converse com alguém, manda um WhatsApp para uma pessoa e pergunta: olha, está acontecendo isso aqui em casa, com meu irmão, com a minha mãe, com meu pai, e eu estou percebendo que eu preciso fazer alguma coisa, mas eu não sei o que fazer. Pronto, você já deu o primeiro passo. Você já andou em direção àquilo que é a vontade de Deus para aquele momento. Mas muitos de nós não estamos dando nem o primeiro passo para esse tipo de situação que Deus está nos chamando para fazer. E beleza, Deus vai, chama, mexe ali a árvore com fogo, faz ali o paranauê espiritual para que Moisés pudesse prestar atenção. Deus fala com ele, fala todo o rolê que ele iria fazer, o que tinha acontecido, que o povo dele estava vivendo de escravos no Egito e que ele iria chamar ele para poder fazer essa libertação. Beleza, e aí qual que foi a reação de Moisés? Começar a dar as suas desculpas. Assim como nós estamos dando as nossas desculpas para Deus, quando existe uma situação que Deus está nos chamando para movimentar e para fazer algo, Moisés também fez da mesma coisa. Porque Moisés é gente, Moisés é ser humano, e as suas fragilidades, as suas inseguranças, elas são comuns
de todos nós e ecoam por todas as gerações. Quando ele ouve aquilo que Deus tinha falado com ele, eu, na minha imaginação fértil, eu penso que Moisés devia ter pensado: ai Deus, deixa eu aqui de boa, né? Deixa eu aqui dando água para o meu rebanho, colocando comida para os meus carneiros. Eu não quero trabalho não. Eu não quero fazer nada não, deixa eu ficar aqui de boa. Eu imagino que Moisés deve ter pensado isso, tá? Porque era isso que eu pensaria. E é isso que muito provavelmente você também pensaria. Nossa, aquela situação ali, não, deixa pegar fogo, deixa o pau quebrar. Nossa, fulano está com esse problema, não quero nem saber. Nossa, eu preciso fazer aquilo, não, mas aí eu vou ter que gastar dinheiro, vou ter que pôr gasolina, vou ter que atravessar a cidade. Não, deixa eu aqui ficar de boa. Nossa, fulano está sentado aqui do meu lado, está passando por uma situação, mas não, eu vou pôr meu fone, vou ficar isolado do mundo. E eu estou falando isso, gente, porque recentemente eu comprei um fone que cancela o ruído externo, e é um negócio assim, uma bênção para quando você quer concentrar, mas é ao mesmo tempo uma maldição, porque ele te tira do mundo que você está inserido. E aí você fica isolado. Se alguém morrer, tomar um tiro do seu lado, você nem vai ver, porque você não escuta nada ao seu redor. E muitas vezes nós estamos dessa forma, sem fone, mas estamos desconectados, porque nós não queremos nos envolver na vida das pessoas, nós não queremos ser o apoio na vida daquele irmão, do amigo, que está precisando do nosso apoio naquele momento, porque simplesmente nós não queremos trabalho. E Moisés começa aqui a dar as suas desculpas. A primeira delas, no versículo 11, vai revelar uma crise interna. E uma crise que muitos de nós temos, uma crise de identidade. Um senso de insuficiência, de que eu não sou capaz. Não, Deus, por que eu? Quem sou eu para falar com essa pessoa? Não, melhor o pastor lá, melhor o presbítero, melhor aquele fulano que tem uma boa eloquência, que vai conseguir convencer alguma coisa. E Moisés teve essa crise, porque ele não se achava capaz de realizar a tarefa que Deus tinha colocado para a vida dele. E ele pergunta: quem sou eu para fazer isso que você está me pedindo, Deus? Mas qual foi a resposta de Deus? Eu estarei contigo. O foco aqui não era quem era Moisés, mas quem Deus era. Portanto, meus irmãos, o foco, quando Deus te chamar e te incomodar para fazer algo, não está em você, mas está no Deus que te chamou. Muitas vezes nós somos paralisados aí pela síndrome do impostor cristão, aonde nós achamos que precisamos ser um influencer gospel espiritual para ter alguma relevância no ambiente que nós estamos. E aí a gente se auto-sabota. E ao invés de sermos luz, nós pegamos essa luz e colocamos debaixo do tapete, debaixo da mesa. Mas o Senhor está falando para nós aqui hoje, que não é sobre você, mas é sobre Ele. A segunda rejeição, a segunda desculpa que Moisés deu: o medo da rejeição. A falta de credibilidade que ele tinha a impressão que as pessoas iriam ter dele. No capítulo 4, no versículo 1, indo um pouco adiante aí daquilo que a gente leu, ele diz: e se não quiserem me ouvir? Então aqui Moisés agora reflete um medo que nós também temos. O medo de ser aceito. O medo de não sermos aceitos, na verdade. Revela o medo que nós temos de sermos rejeitados por aquelas pessoas que nós nos relacionamos. Primeiro Moisés revela esse medo interno, e agora Moisés revela esse medo externo. Ele antecipa um sentimento de fracasso, que se o povo duvidasse dele, o que seria dele? A ansiedade que ele teve de que se as pessoas não me levassem a sério? E se não der certo?
E se eu chegar lá e nada acontecer? Mas Deus responde de uma forma agora miraculosa. Ele fala: Moisés, pega o cajado, joga no chão, e esse cajado vira cobra, para provar o poder de Deus, para que Moisés pudesse se lembrar de que não era sobre as pessoas agora acreditarem ou não, mas era sobre o poder de Deus atuando na vida deles. E assim, da mesma forma, nós muitas vezes estamos com medo de ser aquela pessoa que vai falar do amor de Jesus para alguma pessoa, temos medo de ser o crente chato, fora da moda, e aí muitas vezes nós ficamos mudos, porque estamos com medo do julgamento dos nossos amigos, dos nossos colegas. A gente prefere a confortável posição do silêncio do que expor aquilo que Deus está falando no nosso coração. A terceira desculpa que Moisés deu, a limitação física. No capítulo 4, no versículo 10, ele diz que ele se atrapalhava nas suas palavras. Não consigo me expressar e me atrapalho com as palavras. Muitos dizem que Moisés era gago, a gente não sabe, mas o texto diz que ele tinha dificuldade em se expressar. Então aqui Moisés coloca a sua terceira desculpa, fala: não, Deus, você não entendeu. Você quer que eu fale lá com o faraó mesmo? Mas eu não sei nem falar direito, eu me atrapalho nas palavras, eu não tenho habilidade, eu não tenho eloquência. E de novo, Deus quebra as suas objeções, perguntando: quem fez a boca do homem? Deus lembra Moisés que ele é o Criador de todas as coisas. E não apenas quebra essa objeção de Moisés, mas agora Deus chama o seu irmão Arão para poder ajudar. Agora pensa, hein, Moisés deve ter ficado grilado, hein? Ele tentou de todo momento sair do rolê, sair fora daquilo que Deus está chamando, dando todas as suas desculpas. Mas aí Deus vai lá: não, beleza, Moisés, então chama aí seu irmão Arão, ele vai te ajudar, ele vai falar por você. E por último, a desculpa que Moisés dá, agora Moisés aqui apelou, ele fala: Deus, envia outra pessoa, não envia a mim não. Moisés aqui agora dá a sua desculpa mais sincera e mais verdadeira: não quero ir, manda outro, não estou afim. E muitas vezes nós estamos dessa forma, nós estamos tentando nos desculpar, tentamos aí arrumar muitas desculpas para Deus, mas no final de tudo, a grande verdade é que nós não queremos, nós não estamos afim, nós queremos sair fora porque vai dar trabalho, vai custar tudo. Mas será que nós estamos sendo honestos diante de Deus ao falar isso? Ou nós estamos ainda tentando inventar um monte de desculpa para sair fora daquilo que é a nossa responsabilidade? Então, a partir do momento em que Moisés foi sincero com Deus ali, e que Deus esfregou na cara dele, vamos falar assim, aquilo que era a vontade dele, aquilo que eram as garantias que Deus ia dar para ele, que não era uma vida fácil, que tudo ia acontecer no estalar de dedos, mas que ele iria estar com Moisés em todos os momentos. Então Moisés desarma, ele joga as suas desculpas no chão e aceita aquilo que era o chamado de Deus para a vida dele. E muitas vezes, meus irmãos, nós precisamos nos desarmar das desculpas que nós estamos dando para Deus, para não realizar aquilo que Ele deseja que nós realizamos. Nós queremos que o pastor realize, nós queremos que a igreja faça, mas a grande verdade é que Deus está chamando você. E o que a gente aprende disso tudo? A primeira coisa é que o propósito de Deus, ele não nasce da nossa autoconfiança. Aquilo que Deus tem para mim e para você, não vai nascer
de uma vontade, de um desejo em que eu vou ser capaz de realizar por mim mesmo, mas vai ser algo que Deus vai colocar no seu coração e que você não vai resistir. A confiança vem dele, não vem de nós. Aquilo que Deus deseja realizar através de mim, de você, é algo que vai partir dele. Lá em Jeremias 17:5 diz assim, ó: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Quais são as coisas que você tem resistido ou tentado confiar na sua própria força? Quais são as coisas que Deus tem colocado para você fazer, que você acha que você consegue realizar apenas na força do seu braço? Essa noite Deus está nos chamando para pegarmos todas as desculpas que nós estamos dando e jogarmos no chão. Pegarmos todas as armas que nós estamos apontando para as situações, para as ocasiões da vida, e assumirmos a responsabilidade de falar: Senhor, esteja comigo. Senhor, me ajuda, porque o Senhor deseja me usar, mas eu não consigo. O Senhor deseja fazer algo através da minha vida, mas eu por mim mesmo eu não vou conseguir. E segundo, Deus ele não chama os mais seguros. Deus ele não chama aquelas pessoas que têm uma confiança 100% plena e convicta daquilo que precisa ser feito. Mas Deus ele sustenta aqueles que chama. Deus ele sustenta com sua mão, com sua presença, aqueles que ele tem chamado para fazer alguma coisa. E ele não promete aí uma vida fácil. Ele não promete que vai dar tudo certo de primeira, que todas as coisas vão acontecer de uma forma milagrosa. Porque como a gente vê no desenrolar da história aqui, não foi assim com Moisés. Ele teve que ir, voltar aí de novo, várias vezes, até que o faraó libertasse o povo. Mas muitas vezes nós queremos que as coisas aconteçam no estalar de dedos e na primeira vez. Mas o Senhor está moldando o nosso caráter, e Ele prometeu a sua presença no meio das nossas dificuldades. Eu queria chamar os meninos do louvor para a gente partir para o final. Lá em João 16:33, diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E em Mateus 28:20, diz assim ali no finalzinho: eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. O Senhor, Ele nos prometeu a sua presença. Ele não prometeu facilidades. Ele não prometeu que tudo ia dar certo. Mas quando existe um propósito, Deus cumpre a sua palavra, mesmo no meio das nossas inseguranças, mesmo no meio das nossas desculpas. Porque apesar de todas as desculpas que Moisés deu, Deus ainda assim cumpriu o seu propósito e o seu desígnio. E por fim, Ele não chama os mais capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Muita gente acha que isso aqui é um versículo, né? Mas não é não. Deus Ele não chama os mais capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Olha aí, Moisés tinha problema na fala, tinha problema de identidade, tinha a síndrome do impostor aí, mas mesmo assim, Deus o capacitou para cumprir aquilo que Deus tinha para a vida dele. Um outro exemplo, que a gente vai ver até domingo que vem, de Gideão. Gideão que era pequeno, fraco, e se sentia insuficiente para realizar a tarefa que Deus tinha colocado na vida dele. Mas ainda assim Deus o usou. E quando a gente olha os discípulos de Jesus, que eram pessoas comuns, sem estudo, sem influência social,
Porque se a gente fosse montar uma equipe hoje, uma equipe dos sonhos, a Dream Team, quem que a gente ia chamar? Os mais capacitados, os mais inteligentes, os mais eloquentes, as pessoas que têm mais influência. E se Jesus fosse seguir essa lógica, ele não escolheria aqueles 12 discípulos, mas ele escolheria os fariseus, os mestres da lei, porque aqueles homens, aos olhos das pessoas, eram os mais sábios, eram os mais capazes, eram os mais eloquentes. Mas como está escrito em 1 Coríntios 1, 27 a 28, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Então às vezes você está numa realidade em que você olha e fala, não, eu sou o improvável aqui nesse lugar. Mas é justamente você que Deus quer usar. Porque Deus, ele usa os improváveis. Deus, ele capacita os escolhidos para cumprir o seu propósito. E Deus está te chamando, a mim e a você, para cumprir esse propósito. E às vezes você não tem um chamado especial igual Moisés teve, de libertar o povo, de fazer esse rolê todo. Mas o Senhor essa noite está te chamando para que você seja fiel naquilo que Deus confiou nas suas mãos, de ser um homem e uma mulher obediente à palavra, que ora, que medita. Deus te chamou essa noite, não às vezes para fazer algo revolucionário, mas Deus está te chamando essa noite para que você seja fiel no pouco que Deus colocou nas suas mãos. Que você seja um bom funcionário, um bom estudante, um bom marido, um bom filho. Que você seja um homem e uma mulher segundo a vontade de Deus. Para que você experimente aquilo que Deus tem para a sua vida. Feche seus olhos aí. Que você possa colocar o seu coração diante de Deus. E que você possa fazer uma autoavaliação. E comece a listar quais são as desculpas que você tem dado para Deus. Das coisas que Deus já te mostrou para você fazer. No nome de Jesus. Ainda com os olhos fechados, você que essa noite deseja parar de dar desculpas para Deus, queria te convidar a ficar de pé, para a gente orar juntos, com você e por você, para que nessa noite você, de uma vez por todas, assuma a responsabilidade daquilo que Deus já está te mostrando aí, daquilo que precisa ser feito. Então, ainda com os olhos fechados, que você fique de pé aí no seu lugar, e a gente vai orar, os meninos vão continuar ministrando, para que você seja revestido de coragem, de ousadia, para dar o passo em direção àquilo que Deus tem falado e mostrado para você. No nome de Jesus. Enquanto os meninos continuam ministrando, que você fique de pé aí no seu lugar, para a gente poder orar e encerrar esse momento. No nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração, você que levantou. Começa a orar, começa a falar com Deus aí agora nesse momento. Senhor Deus, no nome de Jesus, quero colocar a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, Pai, que entenderam que precisam parar de dar desculpas, que precisam, Senhor Deus, assumir a responsabilidade daquilo que o Senhor já está mostrando, já está falando, já está direcionando. Pai, no nome de Jesus, que nessa noite o Senhor possa revestir cada um deles, Pai, com coragem, com ousadia, com intrepidez. Pai, se existe alguma limitação, Pai, que essa noite o Senhor possa derramar do Teu poder, Pai, e trazer coragem, trazer vida, Senhor Deus, no nome de Jesus, porque não é
pela nossa força, não é pela nossa capacidade, mas é pela força que vem do Senhor, Pai. No nome de Jesus, nós oramos e nós cremos, Pai, que nessa noite o Senhor está levantando homens e mulheres que vão cumprir aquilo que o Senhor tem chamado elas para fazer e para realizar, Deus. Nós oramos e nós agradecemos por esse tempo, no nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus.